O transtorno de estresse pós-traumático é o quinto transtorno mental mais comum do mundo. E ao contrário do que se diz, ele não afeta apenas os veteranos de guerra. É um distúrbio decorrente de uma experiência traumática, como sequestro, catástrofe natural ou abuso sexual, por exemplo. Para falar do assunto, conosco no estúdio, o psiquiatra Alexandre Sintra. Tudo bem, Alexandre? Tudo Boa bom. tarde para você. Boa tarde. Como que se faz o diagnóstico desse transtorno? O diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, ele vai ser feito por um psiquiatra que vai avaliar uma série de sintomas. Né? Os sintomas principais vão ser que ele surge depois de um trauma, depois de uma experiência muito traumática, e ele tem algumas características importantes. Ele tem características de reatividade, a paciente tem características de reatividade muito grande, ele reage de maneira desproporcional a estímulos que ele tem. Uma anedota sobre isso seria um paciente veterano de guerra que volta para casa, vai num show, tem uma explosão de fogos de artifício, ele reage como se ele estivesse no meio de um bombardeio. Né? Essas pessoas elas têm sintomas de revivências. Essas revivências podem ser no que nós chamamos de flashbacks, a pessoa age e se sente como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Pode ser na forma de sonhos intrusivos, de sonhos muito ruins, de sonhos muito desesperadores, ou na forma de lembranças muito marcantes, muito incômodas. Essas pessoas geralmente têm sintomas de humor, elas têm sintomas de ansiedade, elas têm mudanças muito marcantes na forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar a si mesmas, né? E são as características básicas que o psiquiatra vai olhar, vai procurar. Você falou sobre essa questão dos veteranos de guerras, então se fala mais desse transtorno nos Estados Unidos e não muito aqui no Brasil. Por que a incidência é pequena aqui desse transtorno? Não, na verdade a incidência não é pequena. Chega-se a pensar que talvez até 10% da população brasileira vai experimentar em algum momento da vida sintomas de estresse pós-traumático. Nós temos estudos que são mais abrangentes em profissionais que trabalham em situações específicas, por exemplo, bombeiros, policiais, profissionais que atuam em emergência e, particularmente nesses casos, a incidência é muito alta, na verdade. Agora, os sintomas, eles são muito parecidos com quem tem síndrome do pânico? Mais ou Qual menos. que é a diferença entre um e outro? Sim. Na verdade, o transtorno de estresse pós-traumático, ele necessariamente tem um trauma inicial, né? Então, a pessoa ou vivenciou aquele trauma, ou soube que ocorreu, ou aconteceu com alguém próximo, ou mesmo vivenciou coisas muito relacionadas àquele trauma. Por exemplo, pessoas que trabalharam no resgate das vítimas do World Trade Center e que não estavam diretamente implicadas no que aconteceu, mas que resgataram restos humanos, tiveram experiências muito vívidas disso. Né? Eu queria saber a diferença para o transtorno de síndrome do pânico, né? porque muitas pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico também foi por conta de um trauma, né? Por exemplo, um assalto, então, ou algo do tipo. No caso do transtorno de pânico, essa ligação ela não é muito clara, na verdade. O transtorno de pânico ele é um transtorno um pouco diferente. Ele é um transtorno de ansiedade que se caracteriza basicamente por sintomas físicos, sintomas de hiperexcitação, né? A pessoa tem, por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, ela respira de forma mais acelerada, e ela tem, sim, episódios de uma duração limitada, e ela tem uma tendência à evitação e ao medo de ter esse medo, ao medo de ter novamente esses sintomas. Né? No caso do transtorno de estresse pós-traumático, as características que vão diferenciar principalmente vai ser o fato de que, primeiro, o estresse pós-traumático ele não necessariamente se caracteriza por ansiedade. Tem pessoas que passam a ter explosões de raiva, comportamento agressivo, comportamento autodestrutivo, falta de vontade de ter as suas atividades, pouco contato com as outras pessoas. Mas eles apresentam sintomas físicos também? Cerca de 80% é isso? Como doenças cardiovasculares, hipertensão, até diabetes? Exatamente. No caso do transtorno de estresse pós-traumático, é muito evidente a ligação entre o transtorno de estresse pós-traumático e doenças físicas. Tem alguns estudos que mostram realmente que tem um aumento na prevalência de hipertensão, até mesmo de infarto agudo do miocárdio, de doenças cerebrovasculares. Tem muitos estudos tentando entender por que isso acontece. As explicações mais aceitas atualmente
envolvem que a exposição ao trauma e a revivência repetida desse trauma, as lembranças repetidas, elas levam a uma desregulação de alguns fatores hormonais. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, que a frequência cardíaca de pacientes que têm transtorno de estresse pós-traumático, ela é mais alta e ela varia menos do que pacientes que não têm. Né? Então, existem fatores relacionados à questão cardiovascular. Existem alguns estudos que mostram que mesmo a ativação das plaquetas, que são as células, os componentes do sangue que promovem a coagulação, em último caso podem estar implicadas aí no infarto agudo do miocárdio, ou em um derrame, em um acidente vascular cerebral, elas estão alteradas também por conta desses fatores. Fatores hormonais, fatores imunes que ficam alterados fisiologicamente em pacientes. E aí existe tratamento e cura para isso? Cura é um termo que muitas vezes a gente não usa muito claramente em psiquiatria, tá? Na maioria dos transtornos. No entanto, existem pessoas que são tratadas, elas têm melhora de sintomas, elas deixam de usar medicações ou de fazer psicoterapia e elas ficam livres de sintomas pelo resto da vida. Consegue ter uma qualidade de vida. Consegue, sem dúvida. O tratamento ele vai consistir basicamente de duas vertentes, né? Então, existe o tratamento psicoterápico, dentre as modalidades de psicoterapia, uma que é muito aceita, muito estudada e tem bons resultados é a terapia cognitivo-comportamental, que ela vai trabalhar em duas vertentes. Uma é entender o tipo de pensamento que essas pessoas passam a ter, porque uma das características no TEPT é que a pessoa, por exemplo, ela passe a se enxergar como culpada ou ter cognições que são disfuncionais, nós falamos pouco realistas e que causam muito sofrimento para ela. Então, reavaliar esses pensamentos é algo que é muito bom. E a terapia de exposição, ela é bastante usada dentro da terapia cognitivo-comportamental, tentando expor o paciente a coisas que ele passa a evitar, né? De uma maneira controlada, de uma maneira tranquila, é claro, porque a exposição simplesmente sem controle não é uma técnica. Acaba piorando, né? Exato. Até é algo que é importante de se falar para as famílias de pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é importante que o paciente ele saiba que ele tem apoio, que as pessoas estão dispostas a conversar com ele, mas não a forçá-lo a falar sobre algo que ele não quer falar, né? É importante que se ofereça a possibilidade de fazer atividade física junto, de buscar contatos sociais, porque essas pessoas acabam tendo comportamentos evitativos que tendem a piorar o transtorno. Obrigada pela entrevista, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde.